Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Bom, dentro do consultório, nós conversamos diariamente com os nossos pacientes, falando sobre a importância de tomar água, falando que ele tem que tomar água todo dia, a gente cobra isso do nosso paciente, até um cálculo nós fizemos, pelo peso do paciente, quanto ele tem de peso, quanto que ele tem que tomar de água, mas eu percebo que tem muita gente que não entende a importância disso, o porquê que eu tenho que tomar tanta água, todos os dias eu tenho que tomar água. Bom, eu poderia ficar aqui mais de 12 horas falando para você sobre a importância da água no corpo. Porém, eu escolhi falar sobre algumas coisas um pouco mais pontuais e que com certeza vai fazer com que vocês entendam o porquê que a gente não pode negligenciar esse hábito, Esse que é um dos pilares para a longevidade saudável. Sim, beber água em quantidade correta é um dos pilares para termos saúde. E é fácil de mostrar para vocês que isso, obviamente, é importante, porque assim, se nós pegarmos aqui do momento do nascimento, do nosso nascimento, ao momento da nossa morte, nós nascemos com uma composição corporal onde 75% do nosso corpo é composto por água. Conforme a gente vai evoluindo em processos diferentes da nossa vida, isso vai mudando, vai baixando, 60%. Aqui quando a gente já está na terceira idade, idosos, mais ou menos 50% ou menos. Por quê? Porque existe um centro regulatório da sede que fica no nosso cérebro que faz com que a gente sinta sede sempre que o corpo está entrando em processo de desidratação. Só que no idoso isso não acontece, ele pode desregular esse centro e o idoso pode estar entrando em estado de desidratação e mesmo assim ele não sente sede. Então é muito comum desidratação no idoso porque às vezes ele não tem um cuidador que está aí perto dele, lembrando de dar água, Tem muito idoso que mora sozinho, e aí vai deixando, vai passando, passa um dia, passa dois, tomando quantidades menores do que as ideais de água e o produto final disso é realmente um processo de desidratação. E aí eu vou conversar com vocês aqui o que ocorre quando eu estou desidratado, em qualquer nível, Pode ser em nível 1, nível 2, o que vai acontecer com o meu corpo se eu estiver ingerindo menos água do que seria o ideal para o meu peso. E para a gente começar a entender isso, eu vou colocar alguns termos aqui para vocês entenderem que vai ser importantíssimo. Por exemplo, intracelular, extracelular e intravascular. Quando eu estou falando sobre água corporal, eu vou usar esses termos. O que isso quer dizer? Sempre que eu falar assim, líquido intravascular ou líquido ou água intravascular, eu estou falando sobre o líquido que está nos vasos. É a porção de líquido que está nos vasos, dentro das artérias, dentro das veias. A gente tem uma estimativa aí, dependendo muito do peso do paciente, da composição corporal, mas um indivíduo de 70 quilos, ele vai ter em média 5 litros de sangue dentro das artérias. E, obviamente, a maior parte do sangue é plasma, porque plasma é água, O resto são células, que são as plaquetas, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e os eletrólitos. Mas quando eu falar em intravascular, é a água que está no vaso. Quando eu estou me referindo à água que está dentro da célula, no citosol da célula, aí eu vou estar falando da água intracelular. E a água que está fora da célula, então, é a água extracelular, a água que banha as células, E
Aqui é muito importante eu entender que o principal íon que compõe o meu líquido extracelular é o cloreto de sódio, que a gente vai botar aqui, ó, NaCl. O cloreto de sódio, então, ele é o principal íon que compõe o líquido EC, extracelular. Então, a água extracelular é composta por algo que originalmente seria sólido. A composição natural do cloreto de sódio é sólida, só que ela tem que estar diluída. E por isso que a importância da água no extracelular é justamente fazer com que eu possa ter o sódio em meio aquoso, né? O sódio aquoso e o cloro aquoso. Porque, principalmente, o sódio ele vai participar de muitas reações químicas no corpo, só que ele só vai conseguir participar dessas reações se ele estiver em meio aquoso. Olha a importância da água aqui. Essa relação do líquido extracelular, a relação do cloreto de sódio no líquido extracelular, ela tem uma relação de concentração de 0,9%. Isso aqui é tão óbvio, todo mundo sabe disso, que quando você, porventura, estiver no hospital fazendo algum soro, ou porque você precisa fazer um soro para dor, uma analgesia, qualquer medicamento, qualquer soro que você for fazer, você vai ver que o médico ele vai prescrever para você, vai estar no teu prontuário, vai estar escrito assim, ó, vamos supor, você está com uma cólica menstrual muito forte, então você foi para o hospital fazer um soro de Buscopan, então vai estar escrito assim, ó, Buscopan composto, aí vai ter aqui uma ampola, né, de Buscopan composto, e embaixo vai estar escrito assim, ó, soro fisiológico 0,9%, 250 ml. E embaixo vai estar escrito alguma observação assim, ó, correr em 1 hora, né? Fazer o soro em 1 hora. Olha o que o médico botou, soro fisiológico a 0,9%. Ele é um soro que contém NaCl na concentração fisiológica, porque o nosso corpo tem que manter esta concentração de 0,9%. Só que para isso é necessário tomar água na quantidade correta, porque se porventura você negligenciar essa tomada de água, você vai começar a mudar essa concentração fisiológica, vai ter mais concentrado e aí você vai começar a ter prejuízo da função do sódio no corpo. E quer ver eu mostrar para vocês uma função importantíssima do sódio? Existe uma bomba na membrana da célula, vamos botar aqui, ó, aqui está a célula. Então aqui dentro é o líquido intracelular e aqui eu tenho o líquido extracelular. Na membrana da célula existem bombas chamadas de bomba sódio-potássio. Isso é muito comum, muito famoso e a gente aprende isso, inclusive na aula de biologia da 4ª série. A professora Cleusa falou para você, você não lembra, mas ela falou da importância da bomba de sódio-potássio. Por quê? O potássio ele vai se encontrar muito mais aqui no intracelular. Então, o potássio está dentro da célula e o sódio ele vai estar aqui dentro da célula, aqui fora da célula, desculpa, em concentrações muito maiores, tá? E essa bomba, ela tem como função fazer a troca de sódio e potássio. Então ela tem que pegar o sódio que está dentro da célula, porque eu disse que aqui dentro predomina potássio, mas eu também tenho sódio, né? Vamos botar aqui, ó, vamos botar o potássio bem grandão aqui, porque o potássio é o que mais tem aqui e o sódio pequenininho. E aí aqui fora nós vamos fazer diferente. Nós vamos botar o sódio bem grande e o potássio pequenininho. A função dessa bomba sódio-potássio é jogar
o sódio para fora e jogar, então, o potássio para dentro, para manter essa relação sempre adequada. Só que olha só, naturalmente, por osmolaridade, se eu tenho muito sódio aqui, a tendência é que o sódio queira entrar na célula. E se eu tenho muito potássio aqui, o potássio teria que sair da célula. Então entendam que essa bomba, chamada de bomba sódio-potássio, ela trabalha na contramão. É muito mais difícil para ela, porque ela tem que te botar sódio aonde já tem muito sódio. E ela tem que botar potássio aonde já tem muito potássio. Então, como ela tem que fazer um esforço, a gente fala o quê? Que isso aqui é um processo ativo, ou seja, é um processo que gasta energia. E se eu falei em energia, eu estou falando em ATP. Então, é um processo que vai pegar aqui adenosina trifosfato e vai ter que transformar, trifosfato, ó, adenosina trifosfato, vai transformar em adenosina difosfato, vai roubar um fósforo, né? E aí isso só ocorre essa reação em meio aquoso. Se eu não tiver o meio ideal para doar essa energia para essa bomba, manter essa relação adequada do sódio e do potássio, eu começo a ter pane no sistema. Porque essa célula que eu desenhei aqui, ela pode ser qualquer célula. Ela pode ser uma célula do fígado, que aí eu vou chamar de hepatócito. Ela pode ser uma célula do cérebro, que eu vou chamar de neurônio. Ela pode ser uma célula do rim. Ela pode ser uma célula de qualquer lugar do corpo. Porém, não importa que célula seja, essa relação de concentração de sódio e potássio é fundamental para manter a vida no corpo, para manter as rotas metabólicas acontecendo. Estão entendendo isso? A seriedade de manter esse sistema todo reguladinho, como se fosse uma engrenagem de um relógio suíço? Porque essa membrana aqui da célula, ela é responsável, essa troca iônica que acontece aqui, ela é responsável por estímulo elétrico, ou seja, o coração da gente, ele só bate porque ele recebe um estímulo elétrico. Olha a importância de manter os estímulos elétricos funcionando. É responsável por manter a via de condução da dor, da temperatura, da cognição. Como eu disse, para o corpo todo funcionar, eu preciso disso aqui em equilíbrio. Outras duas moléculas aqui vão também interferir no líquido extracelular. Uma é a ureia e a outra é a glicose. Tá? O sódio, a importância aqui do sódio, eu falei do sódio até agora, é porque o sódio ele tem uma espécie de ímã com a água. Tá? Aonde o sódio vai, ele leva água junto com ele. Sempre que eu transportei sódio para algum lugar, eu estou levando água junto. É uma relação quase como se fosse magnética, é um ímã. Só que a glicose também tem essa relação com água, de puxar a água para onde ela vai, menos do que o sódio, mas ela tem essa relação. Então, olha aqui a importância de duas doenças, né? Uma delas, insuficiência renal. Pacientes que, por algum motivo, desenvolveram uma insuficiência renal, tem transtorno da ureia. Pacientes diabéticos têm também alteração de glicose. Então, são duas patologias que translocam água para o lugar errado. Está levando água para o lugar errado. Está deixando a nossa célula com menos água dentro. Está levando tudo isso para o líquido extracelular. Né? Então, são patologias que eu tenho que controlar, eu tenho que ter um cuidado. Diabetes, então, pelo amor de Deus, é uma das coisas que mais acomete a população atualmente e é muito fácil de curar quando o paciente ainda tem o pâncreas funcionando, né? Quando não é aquele paciente que usa insulina, ele simplesmente está diabético porque ele tem resistência insulínica. É muito simples de curar isso, é só emagrecer o paciente, botar ele para fazer atividade física e colocar nele uma dieta hipoglicídica, rica em fibras, né? Carboidratos de baixo índice glicêmico. Tudo é possível de resolver quando eu ainda tenho um pâncreas que funciona. Bom, falei desses aqui porque é importante, né, ressaltar
principalmente uma das doenças que mais acomete a espécie humana hoje por conta da barriga, da gordura visceral. Talvez falar de doença, né, falar de diabetes, pode ser que não funcione, porque tem muita gente que fala assim, eu tô gordinho, eu tô diabético, mas eu quero ser feliz comendo. Então, vamos pensar o seguinte, em situações de desidratação, eu vou falar de uma coisa agora que aí, principalmente para os homens, acomete muito mais, né? Mexe muito mais. Quando você está desidratado, e você pode estar desidratado simplesmente porque você não está tomando água ou porque você também sua demais, né? E aí obviamente não repõe a tua água. Quando você diminui o teu gradiente, né? Quando você está com menos água no corpo, automaticamente você vai ter que produzir um hormônio chamado de aldosterona. Aldosterona. A aldosterona é um hormônio que ele regula o tônus da parede dos vasos, né? Então aqui eu tenho uma artéria e quando eu tenho desidratação, eu produzo aldosterona para que ela faça vasoconstrição, ela vai fechar o calibre da artéria para manter a tua pressão arterial, né? Porque quando você está desidratado, a tendência é você ficar com hipotensão, pressão baixa. Então a aldosterona, ela vai manter a pressão arterial. Porém, olha o que eu botei aqui, aldosterona. Olha como é que termina, em ona. Tudo que termina em ona, seja dehidroepiandrosterona, pode ser androstenediona, testosterona, olha só, tudo isso vem da cascata que utiliza colesterol, né? O colesterol, ele pode estar oxidado, e se ele está oxidado, ele vai formar placas de gordura nas artérias, placa de ateroma nas artérias, que é o que gera um infarto, né, as isquemias. E se o colesterol não tiver oxidado, tiver bom, tiver saudável, ele vai formar uma substância chamada pregnenolona, que por sua vez vai se derivar em diversos outros hormônios, vai se derivar em progesterona, vai derivar em sulfato de dehidroepiandrosterona, vai derivar em cortisol, em testosterona, em aldosterona. Então, olha aqui, eu estou usando o colesterol para formar aldosterona. Então, eu começo a competir com a produção de testosterona. Aquela matéria-prima que podia estar indo mais para a formação de testosterona, que é um hormônio importante para a manutenção de massa muscular, para melhorar o libido, a vitalidade, a energia vital, eu vou estar perdendo ele porque eu vou estar produzindo muita aldosterona. Aí agora, quem sabe, né? Agora falando de baixar testosterona, as pessoas podem começar a se preocupar em tomar mais água. E para concluir aqui o vídeo, como eu disse, né? Não vou concluir nunca tudo que eu poderia falar sobre água, mas quando o corpo ele entra em estado de desidratação, existe um mecanismo que vai inibir a perda de água. Então, assim, por que quando você toma muita água, você faz muito xixi? E por que quando você está tomando pouca água, você faz pouco xixi e o teu xixi tem uma cor mais escura, um amarelo, né? Porque existe um mecanismo que te protege disso. Quando você está desidratado, na tua hipófise, no teu cérebro, você vai produzir um hormônio chamado vasopressina, que é um hormônio antidiurético, tá? A vasopressina produzida no cérebro, ela vai vir até os rins e nos rins ela vai se ligar num receptor VR que vai aumentar a ação da AMP cíclico, que por sua vez, a AMP cíclico aqui vai aumentar, a AMP cíclico vai aumentar a ação da PKA, que é proteína quinase A. E a PKA, por sua vez, vai aumentar a AQP2, que é
aquaporina 2. Qual a função da aquaporina 2? Atuar de modo a impedir que o líquido saia do corpo pelo xixi. Então olha que coisa legal. Baixou o nível de água, a pessoa está tomando pouca água, bom, ela vai produzir na cabeça, no sistema nervoso central, um hormônio vasopressina, que vai ser jogado na corrente sanguínea, através do sangue vai chegar nos rins, nos 2 rins. No rim, se ligou ao receptor VR, estimulando o aumento de uma via aqui dependente de AMP cíclico. E AMP cíclico vai estimular uma via da PKA, proteína quinase A, que vai estimular a aquaporina 2. E a aquaporina 2 vai dizer, tranca tudo, segura a água no corpo, que esse paciente deve estar equivocado, ele não está tomando água. Bom, esse é um mecanismo que funciona perfeitamente, até que você beba álcool, porque o álcool, ele inibe esse mecanismo aqui. Então, olha o perigo de você ser uma pessoa que não bebe água na quantidade correta e ainda por cima ingerir bebida alcoólica. Você começa a entrar num estado de desidratação forçada, porque o mecanismo de defesa do corpo você acabou de inibir porque você está ingerindo bebida alcoólica. E aqui fica fácil de entender, né? Porque quando você sai, vai para a noite e bebe um pouquinho demais, você não sai do banheiro, né? Você fica indo no banheiro toda hora, você faz muito mais xixi porque você inibe essa via aqui. E aí, tudo aquilo que eu expliquei para vocês, a importância de ter a troca iônica perfeita ali entre o sódio e o potássio, ter essa célula com a membrana da célula trabalhando de forma perfeita, você começa a ter isso tudo destruído porque você não colocou para dentro do corpo um líquido de graça, né? Porque você não precisa nem comprar água, tá? Tudo bem, água de qualidade, água mineral, ok? Mas basta você investir num filtro que você vai comprar uma vez na vida, né? Porque se eu venho aqui e falo de benefícios de alguns alimentos, eu falei sobre o benefício do romã, eu falei sobre o benefício do Fisali, de outros alimentos, as pessoas falam, ah, mas isso é muito legal, mas é muito caro. Tá, mas hoje eu estou falando de água. Água que está à tua disposição. E agora? Qual vai ser a desculpa para a partir de hoje você não fazer a continha básica aqui, né? Que eu já comentei com vocês, essa conta não é uma regra absoluta, mas de 30 a 50 ml de água para cada 1 quilo de peso que você tem. Ou seja, se você tem 70 quilos, que é um peso médio, você vai fazer uma conta assim, ó, 70 vezes 30, quanto é que vai dar isso aqui? 2 litros e 100 ml de água por dia, né? Ou 70 vezes 50, 3 litros e meio de água por dia. Então você pode variar aqui dentro. E por que a gente fala de 30 a 50? Por que não tem um número certeiro aqui? Porque além de fazer um cálculo matemático, é interessante que a pessoa também aprenda a olhar para o seu xixi. Porque a cor da urina determina muito se você está desidratado ou não. A cor e o cheiro. Aquele xixi bem clarinho, né, que não tem cheiro nenhum, que parece realmente que você está urinando água pura, ele está mostrando que você está super bem hidratado. Então, se você com 2 litros e 100 está fazendo um xixi assim, ok, você não precisa tomar 3 litros e meio d'água, entendeu? Então, fazer uma conta para ter uma média e ainda por cima aprender a observar a cor, a transparência, o cheiro da tua urina. Bom, gente, sobre água, era só um vídeo para trazer essa mensagem para vocês entenderem o porquê que é preciso ter esse cuidado na ingesta perfeita, né? Não deixando faltar, não deixando o corpo desidratar e principalmente lembrando que óbvio que isso vai mudando ao longo do ano, porque quando você está no inverno você tem muito menos perda de água, você sua menos, no verão a gente sua muito mais, então isso não é uma regra que você vai estabelecer
para a vida. Isso vai variar dependendo da estação do ano, dependendo da atividade física que você está fazendo, dependendo do tipo de alimentação que você tem, se você come muita fruta, a fruta já tem bastante água. Então, por isso que aí entra a importância de um profissional que vai te acompanhar, ou seja, um nutricionista capacitado para te ajudar com todas as contas da ingesta de tudo que você precisa consumir, né? Seja líquido, seja sólido. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, por favor, dá um like. Não está inscrito no canal, se inscreva. E abaixo desse vídeo aqui você tem um link onde você pode acessar, se inscrever e fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo toda semana aqui do meu canal. Meu muito obrigado.